Protestantes dizem que católicos não leem a Bíblia. Será verdade? Muitos protestantes atribuem a si próprios o direito de interpretar as Sagradas Escrituras. Acreditam ter uma iluminação direta do Espírito Santo, sem intermediários, ou seja, sem a Igreja. Dizem que a Igreja Católica não aconselha o uso da Bíblia a todos os fiéis. Isto não é verdade. Como a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15, o cristão deve primeiro aprender da Igreja. A Bíblia é um livro profundo que deve ser ensinado pela Igreja, que é o berço da Bíblia, pois quem lê a Bíblia sem o auxílio da Igreja acaba entendendo tudo errado, e saber errado é pior do que não saber. O católico não lê a Bíblia da mesma maneira que o protestante, ou seja, com uma interpretação subjetiva, secundária e pessoal. O católico lê a Bíblia no caminho que a Igreja sempre indicou, com uma orientação séria e segura do magistério da Igreja, com a ajuda da exégese e da teologia bíblica que a Igreja oferece. Mas por que isso? Porque, do contrário, com a interpretação pessoal, pode-se chegar à criação de outras tantas interpretações, dando-nos a impressão do surgimento de uma nova Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9. O livre exame da Bíblia é um perigo muito grande. Aliás, isso fica evidente pela quantidade de igrejas protestantes que surgiram e surgem a cada dia. Todos devemos ler a Bíblia, sim, mas não podemos pretender entendê-la sozinhos. A Bíblia tem que ser lida com cuidado e só em versões inteiramente fidedignas, para não se resvalar nos erros protestantes. Qualquer cristão que tenha bom senso sabe que a interpretação da Bíblia cabe à autoridade da Igreja. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Um outro exemplo de que não se deve interpretar a Bíblia sozinho está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Lucas, no Atos dos Apóstolos, narra que Felipe foi alertado por um anjo para ir à estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Nela viu um ministro da rainha Candace, da Etiópia, lendo Isaías. Felipe perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? O eunuco respondeu que não entendia, rogando que explicasse o sentido do que lia. Isto está em Atos capítulo 8, versículo 26 a 31. Concluindo, com o protestantismo, em 1517, nenhum livro dividiu tanto os homens e os corações quanto a Bíblia. Porém, não basta ler, pois a maioria dos que leem sem acompanhamento acaba se tornando sectário e fundamentalista. É preciso uma orientação fiel e segura, assim como a Igreja Católica fazia antes da Reforma e faz nos dias atuais.